vida até esse ponto? Minha trajetória de vida, eu acho que eu tenho uma estrutura interna de questionamento maior do que as outras pessoas, porque, na verdade, desde criança, o casamento dos meus pais foi muito estressante. Eu cresci num lar muito traumático, uma relação abusiva dos dois, né, um com o outro. Eu cresci sob um nível de estresse absurdamente alto. Então, quando eu era criança, eu via coisas que meu pai fazia para minha mãe que eu não concordava e coisas que minha mãe fazia para meu pai que eu não concordava. Eu acho que já começou aí. Eu, criança, eu conseguia ter um discernimento maior do que os adultos. Eu sei que chega a ser chocante, mas isso acontece às vezes. Então, eu acho que começou o meu questionamento das relações homem e mulher, e das relações, entre aspas, de poder e do respeito. Começou com uma atitude que eu tinha por volta de 12 anos e eu vi uma coisa que eu vi no relacionamento dos meus pais que eu pensei, pô, isso tá totalmente errado, meu. Se eu fosse adulto, eu nunca ia fazer isso. Que assim, a minha mãe optou por ser dona de casa, né, pra só cuidar de mim, cuidar das coisas. E então canalizou e falou pro meu pai, você que vai trabalhar e você vai sustentar a casa e eu volto a trabalhar depois que as crianças estiverem grandes, né, enfim. E tudo bem, foi um acordo, eles se sentiam bem assim, mas qual que foi o problema? O problema foi que meu pai tinha uma microempresa e minha mãe, não trabalhando nessa microempresa, vivia dando pitaco, opinião em coisas técnicas, irritava ele, brigava com ele, e a empresa ficava nos fundos da casa, né? Eu assistia tudo isso, eu criança assistia toda essa logística e eu achava absurdo. Eu lembro de uma época que ela queria que meu pai contratasse um conhecido dela. Esse conhecido estava fazendo um tratamento psiquiátrico e tomando remédios tarja vermelha e tarja preta por um problema psiquiátrico que ele tinha. Ele não era agressivo nem nada, mas ele estava com uma leve dificuldade mental, né? Uma leve dificuldade psicológica. E meu pai falou, eu não vou contratar porque aqui tem maquinários. Se, pelo efeito desses remédios, ele passa mal, né? E se machucar nas máquinas, é um processo muito alto para minha empresa pagar. Minha mãe ficou a semana inteira indo lá fazendo um escândalo, falando que ele não ia passar mal coisa nenhuma, o que custa fazer um favor para um amigo, que meu pai estava fazendo preconceito com quem toma remédio, e brigava, e xingava. Eu, com 12 anos, eu raciocinei o seguinte, peraí, meu pai tem que honrar as calças, meu pai deveria falar assim, você optou por ser dona de casa e eu tenho que trabalhar na empresa, você não manda aqui na empresa. Acabou. Era isso que ele tinha que ter sido feito. Entendi. Eu, com 12 anos, eu tive essa percepção de que não era um relacionamento saudável, era um relacionamento de competição. E naquele momento eu pensei, eu não vou competir com meu marido. Eu não vou fazer igual a minha mãe faz. Então, assim, claro, minha mãe e meu pai têm qualidades, eu não tô falando mal, amo, respeito, não me interpretem mal, tá? Amo, respeito, jamais eu tô falando mal. Eu tô falando, amar uma pessoa não significa concordar com tudo que ela faz e fala. Então eu acho que a minha história de vida começou aí. Eu comecei a ver que não era um casamento, não tinha que ser uma guerra. Eu falei, eu vivo na guerra, mas eu não vou viver sempre na guerra. Acho que começou aí. Eu sou uma exceção porque eu sou uma mulher alfa. Não existe só homens alfa, existe mulheres alfa. E homens alfa tem que achar mulheres alfa, e mulheres alfa tem que achar homens alfa.